A visão do ministério para o ministério de alcançar, discipular e enviar. Como é que você teve essa visão? Foi no processo também. É, eu acho que alguns anos atrás, muitos ministérios começaram a pensar em visão, em missão, aquilo que definia, e que se tivesse uma visão ou missão clara, isso ajudaria as pessoas das igrejas, né, das denominações, a entenderem melhor o caminho, o propósito, o trilho, a se prepararem, qual é a visão da igreja. Então, pensando sobre isso, pensando em igreja, eu cheguei ao entendimento que a nossa visão se resume nessas três palavras: alcançar, discipular e enviar. Uh, e alcançar está ligado ao fato de que todos nós fomos um dia alcançados por Deus através de alguém, normalmente através de alguém. Deus pode até se revelar a alguém diretamente, mas todos nós fomos alcançados porque alguém orou por nós, porque alguém compartilhou o evangelho com a gente, né? Então, todos nós um dia compreendemos e recebemos esse ministério da reconciliação. Então eu fui alcançado. Agora, o que eu preciso fazer? Alcançar. Eu não fui alcançado para ficar numa situação confortável com Deus. Eu preciso entender que eu fui alcançado, fui colocado na família de Deus e agora eu me torno um agente do reino, um agente de Deus, para também alcançar outras pessoas. Isso está conectado com a ideia de que todo crente tem o ministério da reconciliação, né? Paulo fala em Coríntios que Deus confiou a ele e também a nós o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo todo o homem, toda a mulher. Então, todo crente, independente do chamado do ministério ou até da maturidade, até mesmo novos convertidos, precisam saber disso. Eu fui alcançado e agora eu carrego uma mensagem para o mundo, para as pessoas que me cercam, para os meus familiares, amigos. Qual é a mensagem? A melhor mensagem do universo. Deus te ama e Ele quer reconciliar você com Ele. E essa reconciliação só acontece através de Cristo Jesus. Dizendo de outra forma, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Dizendo de outra maneira, só Cristo salva. Você precisa conhecer Ele, Ele é a porta, Ele é a vida, Ele é a salvação. Só Ele pode perdoar os seus pecados. As maneiras, as estratégias são muitas, mas a consciência de que nós fomos alcançados e devemos ser instrumento de Deus para alcançar, deve ser de todos. Então a gente trabalha nisso. Irmão, você foi alcançado como? Num culto, num encontro, de alguma forma? Agora você tem que entender o seguinte: você tem que ser agente de Deus para alcançar outras pessoas. As pessoas alcançadas têm que ser discipuladas. Então nós somos alcançados e nós fomos também e devemos ser discipulados. A questão do discipulado é muito importante porque isso fala da verdade de que todo cristão deve crescer, né? Se alguém é alcançado, mas não foi discipulado, ele vai permanecer como bebê em Cristo. E tem alguns que, em razão do tempo, já deviam ser mestres, até como Hebreus diz, né, no capítulo 5, mas ainda são crianças. Por quê? Não passaram pelo processo de crescimento, de ser discipulado, ou não aceitam um processo de ser discipulado. Então, todo cristão alcançado precisa ser discipulado. E eu preciso, a exemplo de ser alcançado, eu preciso ser discipulado e me tornar depois discipulador. Ou seja, o que eu recebi eu transmito a outros. Conselho de Paulo a Timóteo: o que você viu, ouviu de mim, agora confia a homens que sejam fiéis e idôneos, para também estes transmitirem a outros. Quer dizer, eu transmito para você, você transmite para outros, que vão transmitir para outros. Assim é o processo no reino. O processo de um cristão normal que deve crescer, deve atingir a maturidade em Cristo Jesus, né? Então, alcançar. Eu fui alcançado, devo ser instrumento de alcançar. Discipular. Eu fui discipulado, devo me tornar um discipulador. Mas depois disso de alcançar e discipular, tem um envio. Então, a ideia é que em todos os níveis aquilo que nós recebemos de Deus, nós compartilhamos com pessoas, com outras pessoas, e depois de compartilhar, eu preciso liberar aquelas pessoas. Olha, eu fiz o que eu recebi, eu transmiti para você, mas eu não posso manter uma relação com aquela pessoa de nunca liberá-la. Né? Tem gente que fala assim: olha, essa aqui é a pessoa que caminha comigo. Tá há quanto tempo? Ah, 42 anos. Você fala: meu Deus, a pessoa nunca cresceu.
Tá né? presa. Eu me lembro uma história de escola dominical, as igrejas tradicionais têm a escola dominical, né? E normalmente tinha o superintendente da escola dominical, quer dizer, Meu aquela pessoa superintendente que... da escola. Esse cara eu nunca tive isso, não. Superintendente. Esse cara que é É a novo. pessoa que coordenava a escola dominical, às vezes ministrava as aulas da escola dominical. E tinha um irmão que frequentava a escola dominical há mais de 20 anos. E um dia a pessoa que ia dar aula de escola dominical faltou ou ia faltar. E chegaram para esse irmão e falaram para ele, olha, tipo, próximo domingo a pessoa não pode vir, você não poderia dar aula? E ele falou assim, não, eu não estou preparado. 20 anos. 20 anos depois. Então a gente tem que tomar cuidado com a escola que não forma ninguém ou com o discípulo que nunca foi enviado. O envio é um momento muito importante. Se a gente não entender o processo do envio, a gente continua com alguns processos. Ah, essa pessoa está aqui comigo e tal, e até quando? Então, por exemplo, estou lá na célula, né, e tem algumas pessoas que eu estou ali investindo na vida delas e tal. Passa um ano, passa dois, passa cinco. Chega uma hora que talvez aquela comunhão, a koinonia, que é a comunhão, que era muito boa, vai virar koinonite, aí vira uma coisa ruim. Porque vira um grupinho fechado, de amizade, é lindo aqui. Mas espera aí, nós somos chamados para alcançar os outros. Mas aí, porque não teve o envio, eu fico ali. Só E entre aquele nós. grupinho que era bom virou uma coisa ruim agora. É. Então, é tipo assim, né? A águia com os seus filhotes lá. Tem os ovos que depois nascem as águias filhotes ali e a águia está cuidando daqueles filhotes. Mas chega uma hora que tem que destruir o ninho. Tem que falar, ó, voa. Verdade. E às vezes o voo é dar um toque lá de cima e já cai rolando e fala, se você não voar, você morre. No mundo animal é mais ou menos assim. No Verdade. reino de Deus, nós precisamos entender os times, os tempos com as pessoas. A gente pode andar junto um tempo, mas depois de eu investir, de eu falar, de eu discipular, eu tenho que chegar para você e falar, agora está na hora de você. A gente pode continuar com um amigo, ter relacionamento pro resto da vida, mas está na hora de você fazer o que eu recebi, o que eu transmiti para você. E esse é o momento de envio. O momento de envio é o momento de legitimação. O momento de envio é o momento de capacitação. Então, em todos os níveis, a gente precisa alcançar, discipular e enviar. Não só para evangelizar, mas outros níveis também, que a gente ensina uma pessoa e chega uma hora que eu tenho que botar a mão na cabeça dela e falar, eu te abençoo, vá e faça o mesmo. Faça com outros o que eu fiz com você. Poxa, mas eu quero continuar sendo seu amigo. Claro, vamos continuar. Eu quero continuar sendo seu irmão. Claro. Eu quero continuar me reunindo com você. Podemos até. Mas você precisa fazer com outros o que eu fiz com você. Confia a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem a outros. É o que Paulo diz para Timóteo, né? Então, envio é muito importante. E envio significa que o que eu recebi eu vou ser uma extensão. Envio significa que eu não posso fazer o que eu quero, quando quero, onde eu quero. Tem gente que pensa assim, eu vou ser um missionário. Onde? Na África. Por quê? Porque eu quero. Senti. Eu quero ir para lá. Ou então, né, de repente um lugar mais... Eu vou ser missionário onde? Em Londres. A gente gosta de Londres, né? Vou ser missionário onde? Nos Estados Unidos, em Miami. Ou na Flórida, né? Então, mas assim, eu posso fazer o que eu quero, onde eu quero, do jeito que eu quero? Não. A Bíblia fala, como crerão se não há quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? É o envio que confere legitimidade. Eu posso aprender com pessoas, mas eu não posso me auto-enviar. Eu preciso ser enviado pelo corpo, por irmãos, por pais espirituais, por líder, por supervisor ou por pastor, por autoridades, que tem que botar a mão na minha cabeça e dizer, olha, João, nós cremos, você está apto, você está habilitado, você está liberado para fazer tal coisa. E envio é algo fundamental. Quando a gente olha para envio, Deus enviou Jesus. Né? E Jesus falava o tempo todo, eu não estou aqui porque eu vim por minha conta e risco. Ele falou, eu fui enviado pelo Pai. Quando Jesus treina os seus discípulos, Jesus chama os discípulos, alcança os discípulos. Jesus discipula os discípulos, mas chegou a hora do envio. Ele dizia para os discípulos, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós para que vades e deis frutos. Chegou um momento da legitimação. Jesus passou 3 anos com eles.
E chegou um momento que ele falou: estou enviando vocês. E o próprio Espírito Santo também foi enviado. Jesus falou: eu preciso ir para o Pai para que o Espírito seja enviado. Então eu sempre falo isso. É importante alcançar, discipular, mas também enviar. E uma pessoa enviada é uma pessoa que está conectada no corpo, no reino. É uma pessoa que tem legitimidade para fazer o que ela vai fazer. Eu até costumo dar o seguinte exemplo. Imagina que tem 2 demônios numa cidade que controlam ali o lugar, a cidade, sei lá, um bairro. E de repente chega um missionário lá. E esses 2 demônios começam a conversar entre eles. Você viu fulano que chegou aí na cidade? Chegou, diz que é missionário. Tá bom. Eu imagino que uma das coisas mais fundamentais da conversa desses demônios é o seguinte: quem o enviou? E se a resposta for: ninguém o enviou, ele veio aqui sozinho. Sabe o que eles vão provavelmente dizer? Então tá tudo bem. A gente até ajuda ele a abrir uma igreja. Ô, louco. Que não foi enviado por ninguém. Não tem legitimidade, não tem autoridade, não tem reconhecimento. Paulo falou o seguinte, que é uma coisa muito importante. Ele falou: o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. No reino de Deus tem regras muito sérias e muito importantes. Então, ninguém pode fazer o que quer fazer, onde quer fazer. Precisa ser alcançado, precisa ser discipulado e precisa ser enviado. Quando a pessoa é enviada, ela é uma extensão do lugar. Né? Missionários precisam ser enviados. A pessoa que vai fazer missões da cabeça dela, ela não foi enviada por ninguém, não tem autoridade, não tem legitimidade, não tem autenticidade, não tem reconhecimento diante de Deus, diante dos céus. Mas uma pessoa enviada é uma pessoa que ela não está sozinha, ela carrega a autoridade do lugar ou do corpo da igreja que a enviou, então ela se torna extensão. Então, alcançar, discipular e enviar se tornaram as 3 palavras que definem como nós fazemos, ou todas as nossas atividades, digamos assim, passam por esse processo, pela ideia de você foi alcançado, você foi discipulado, e você deve ser enviado para fazer, e deve repetir esse processo com outros. É assim que a gente cresce, é assim que a gente vive no reino de Deus. Então surge daí essas palavras. Amém, amém.